Eu fiz um e-mail, mandei um e-mail para eles. Então, Eu mandei um e-mail colocando assim, ó, vocês têm até tal prazo para receber e recepcionar as informações e validá-las. uhum, Aí eles não deram as informações. uhum. Passaram, quando passaram, furado, não validaram, e aí eu coloquei um e-mail colocando assim, ó, como passou a janela de entrega dos dados, e não temos mais tempo hábil, que nós estamos falando aí de 3 meses que não patinando. Fomos uma vez, fomos a segunda vez, e a terceira era para eles passarem os dados, não passaram da forma que... Ah, não tem, é isso só, parará, e nós deixamos eles conscientes por e-mail, documentado. Qual que é o problema real deles lá? Não, gestão zero, não tem gestão Hum. de nada. É. Papel de pão e vamos com Deus. E aí eles pensam que só vender, porque eles estão vendendo bem. 2 milhões por mês eles estão vendendo. 2 milhões. Uhum. Mas o problema é que assim, 2 milhões, quanto que eu tenho que fazer? Ele pega o papel de pão, anota tanto de matéria-prima, Então, tanto. E eles não conseguem. como é que a gente apresenta uma empresa dessa para a mesa de crédito? Não tem como. Não tem como. Então, a ideia é assim, o nível de consciência do empresário tem que aumentar quando ele acessa a nossa empresa. De que maneira? Ele tem que saber que ele vai ter que desprender de toda a vaidade, muitas vezes, e abrir a caixa de Pandora, a caixa preta da empresa, com todos os dados, todos os números. Para quê? Para fazer sentido a contratação do nosso trabalho. Porque ela vai trazer um benefício real. Através do quê? Da realidade numérica. E eu costumo dizer que os números, eles conversam com a gente. Mas a ideia, Leandro, é que todas as empresas que cheguem para nós, o nível de consciência, pelo menos com a intenção, seja elevado. Para ter a concepção de por que a gente precisa fazer diagnóstico. Sim. Porque se eu não tenho informação, não tenho dados, como é que eu vou levar uma proposta de crédito para uma mesa de crédito, um fundo de investimento? Como Sim. que eu vou levar? A gente não tem condições de levar. Mas, e aí é um grande ponto, que é o tendão de aqui. Quando a gente oferece o crédito, não é dinheiro por dinheiro. É dinheiro direcionado com inteligência. Então, se eu coloco dinheiro em endividamento, por exemplo, em endividamento, no endividamento da empresa, eu vou aumentar o endividamento. Na grande maioria das vezes, 90% das vezes que é feito isso de forma inconsciente e sem planejamento, a gente aumenta a dívida colocando dinheiro. Então, nós fizemos o diagnóstico. A gente já tem clareza de que o diagnóstico, ele, de certa forma, ele nem existe, porque não tem dado suficiente. Qual que é o próximo passo? O que a gente tem que fazer? O que você vai fazer lá? Né? Então, agora nós vamos apresentar para elevar o nível de consciência. Que os números inconsistentes, os resultados são inconsistentes. Então, a gente vai ter que reconstruir ou a partir de agora, construir números. Do zero. Na verdade, mais importante do que isso, eu posso construir do passado. Eu preciso do envolvimento do empresário. Porque por mais que eu chegue na empresa, como é o caso dessa empresa, e não tinha dados claros, alguém anotou em algum momento algum tipo de controle. O problema é o acesso, é o desprendimento. Para onde for? Faturou 2 milhões, onde foi? Não, mas esse é o problema. Esse é o problema. Eles têm para onde foi. Eles não estão se desprendendo de tempo para sentar e construir isso. Porque o problema não é não ter uma CRM. Mas faturou por onde? Pela empresa deles. Mas o problema não é faturar, Lê. Eles faturaram, tá lá. Existiu um faturamento. Mas tem o documento fiscal? Tem. Mas o problema é que só tem um documento fiscal. E depois daí? O documento fiscal, ele existe. Legal. E daí para frente? Para onde direcionou? Quanto é meu CMV? Qual é a minha margem de contribuição? Você entendeu? Sim. Qual é o EBIT da empresa? Onde é o meu ponto de equilíbrio exato? Então, assim, é tudo achismo. Quer dizer, zero gestão. E aí é o grande câncer. Aí a gente trava no marco zero, ponto crucial, principal, que é o motivo da chegada do empresário até a ele quer o crédito. A gente entende que você quer o crédito. E a gente quer oferecer o crédito, a gente quer te ajudar a acessar esse crédito. Só que é preciso haver um nível de consciência sua, do seu negócio, de que nós não vamos conseguir liberar crédito para você se a gente não tiver volumetria suficiente de dados, a gente não conseguir acessar as tuas informações com dados reais. Uma pausa, deixa eu te cortar. E aí eu vou causar aqui um ponto de interrogação. E vou contradizer o que ele está falando. Eu acesso os dados. Muito bom. O que fazer com os dados?
o problema não é acessar o capital. O capital, ele não é um marco de dificuldade para ser aportado. O grande problema é o direcionamento do dinheiro. Porque você, empresário, acredita que a solução do seu problema é o capital. E 99,9% das vezes o dinheiro não é o problema. Ele é a cortina de fumaça da solução do seu problema. O problema principal é a falta de gestão sobre o capital, o recurso financeiro. Como fazer essa empresa gerar lucro e, com o lucro, amortizar endividamento? Onde estão meus principais gargalos na minha gestão? Porque você pode começar um negócio e durante muito tempo esse negócio ser próspero, sem ferramentas, sem termos técnicos, sem gestão. Só que o mercado não permite erros. E novos clientes, novos fornecedores, novos concorrentes vão surgir. O mercado muda muito rápido, principalmente na década que vivemos. E se você não estiver preparado de forma organizada no simples, você está fadado a aumentar seu endividamento, fadado, inclusive, ao fracasso e à falência. A gente presencia, muitas vezes, esse tipo de situação. Então, para você entender, a primeira coisa que a gente faz é entender esse momento. Passo 2 é fazer o planejamento que o Rogério está desenhando aqui. Que é vamos acessar capital? De que forma? De maneira estruturada e totalmente planejada no marco zero da operação, com previsibilidade, para a gente entender onde o dinheiro será aplicado e quando que ele retorna. E aí é fato, nós precisamos gerenciar esse tempo, gerenciar essa operação para que todo o plano, todo o processo do plano, todas as estações que a gente precisa passar por elas, a gente passe dentro da previsibilidade. Mais importante de tudo é entender os termos básicos. Quando eu bato meu ponto de equilíbrio? O que é um ponto de equilíbrio? O que é um EBITDA? É engraçado que na maioria das vezes que a gente senta para fazer reunião primária, 98% das vezes o empresário ele não tem clareza objetiva de qual é a sua margem. E aí é o grande problema. Se você aumenta o seu faturamento acreditando que é a solução dos seus problemas, você pode estar aumentando o seu endividamento. Por quê? Se você não tem um cálculo de CMV correto, uma margem de contribuição exata, você pode ter prejuízo na sua venda. E aí você acreditando que aumentando o faturamento, você está aumentando o seu escape financeiro, você pode estar aumentando o seu buraco financeiro, caindo aí num endividamento muito maior. Por isso que quando a gente faz uma análise, a gente vai entender sobre curva ABC de clientes, curva ABC de produto, mas mais do que isso, o contexto de precificação. Muitas vezes é na compra que você vai começar a melhorar como você vai comprar seus produtos, sua matéria-prima, seus insumos. E você fala, Rogério, porque eu não tenho dinheiro, eu fico na mão de fornecedores. Legal. Aí o dinheiro não vai ser mais problema. Nós vamos comprar à vista, ter margem para negociação. Boa. Então, quer dizer, começar a negociar a sua estrutura, mas entendendo qual, de fato, é o problema. É na sua falta de venda ou não? Não tenho falta de venda, eu vendo muito. O problema é que eu não sobra dinheiro no final das contas, porque meu endividamento é alto. Isso. Mas por que chegou no endividamento? Esse é o cliente ideal. Então, mas por que chegou no endividamento? Muitas vezes é porque você está precificando errado. Você está precificando como o mercado determina. Mas você precisa gerar valor no seu produto e entender sua árvore de produto e quanto custa para você fabricar. E eu vou dizer uma coisa que é forte. Às vezes, mudar a rota é necessário. Produto, segmento até. Porque, às vezes, a forma com que você começou a fazer lá atrás, há 15 anos, 20 anos, 58 anos como empresa que nós já pegamos atrás, não é a mesma forma com que agora. Isso daqui acho que a gente concorda. Então, não é a mesma maneira com que o mercado trabalha. Matéria-prima oscila muito hoje, dólar, toda a economia global determina muitas questões dentro do nosso país. Carga tributária infla demais. Então, você sabe dessas dores, não estou falando nenhuma novidade. A questão é como tratar elas, porque saber de problema é uma coisa, agora direcionar a solução é outra. E é uma das coisas que é a nossa expertise. Boa. Chegamos num senso comum aqui. Então, você empresário que tem pedido, tem venda, seu problema não é comercial. Seu problema não é comercial, nós conseguimos te ajudar, você é o cliente ideal para uma operação com a Trilho. Nós vamos estruturar o teu negócio,
estruturar capital, planejar, executar esse capital e a tua operação, você vai recuperar a tua operação. Você vai amortizar teu endividamento. Que é muito importante. Amortizar teu endividamento, progredir, recuperar o seu fluxo de caixa e crescer. Previsibilidade de crescimento. Previsibilidade Isso. E saúde do seu negócio. É isso. Então, se você tem algum tipo de dúvida, que é normal ficar dúvidas, entre em contato com a gente. Marca uma reunião, venha até o escritório, ou a gente ser recebido por você seria uma boa também, entender sua estrutura e dar o primeiro passo, que seria fazer um diagnóstico na sua empresa. E aí o diagnóstico vai trazer clareza, de fato, daquilo que a gente faz, como a gente faz e como seria toda a aplicação desse trabalho. Que, teoricamente, até pode parecer mais do mesmo, mas eu posso te garantir, não é. Não é. Não é. Não é, porque nós acessamos o capital não para pagar a dívida. Nós direcionamos para gerar lucro e, com o lucro, fazer um planejamento para a amortização da dívida e levar a sua empresa para um próximo nível, crescimento e expansão. Boa.